Pessoal, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é o agravo regimental, o agravo de petição e os embargos do TST. Na aula passada, vimos o recurso extraordinário, que é o recurso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e agora vamos ver os demais recursos para encerrar esta aula de sistema recursal. O agravo regimental ele é um recurso parecido com o agravo de instrumento, porque ele tem uma função parecida com o agravo de instrumento. Enquanto o agravo de instrumento questiona decisões que negam o seguimento a recursos, o agravo regimental também tem essa função. Mas a previsão do agravo regimental é o regimento interno dos tribunais. O que é o regimento interno? Regimento interno dos tribunais são normas internas de cada tribunal. Então, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região tem o seu próprio regimento interno. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta, da Quinta, da Sexta Região, cada um tem o seu próprio regimento interno. Então, o agravo regimental é um recurso que é previsto no regimento interno dos tribunais. E ele tem a função semelhante ao agravo de instrumento, né? Quando que cabe o recurso de agravo regimental? Em casos de indeferimento de ação rescisória. O que é ação rescisória? É uma ação que visa o cancelamento, ou seja, visa a, a, a reforma de uma decisão já transitada em julgado. Quando há algum erro no julgamento de um processo, a medida para corrigir este erro que teve um processo que já terminou é a ação rescisória. Quando quando o tribunal denegou seguimento aos embargos do TST, vamos estudar mais para frente os embargos do TST, também cabe o recurso de agravo regimental. Mesma situação, quando há um despacho que negou seguimento a um agravo de petição, vamos estudar também o agravo de petição, também cabe o agravo regimental. Indeferimento de mandado de segurança, da mesma forma. O que é um mandado de segurança? É uma ação judicial que visa corrigir algum ato praticado por alguma autoridade. Então, houve uma fiscalização do Ministério do Trabalho, por exemplo, e essa fiscalização prejudicou uma empresa. Dessa decisão cabe o mandado de segurança, sempre para corrigir algum direito líquido e certo por parte daquela pessoa prejudicada por uma decisão de uma autoridade. E também, né, se eventualmente uma decisão, né, não concedeu aí o efeito suspensivo a um recurso, por exemplo, a empresa apresenta um recurso ordinário. O recurso ordinário não foi determinado ali o efeito suspensivo, ou seja, os efeitos daquela sentença não estão suspensos, eles continuam valendo. Significa dizer que o trabalhador, mesmo correndo o recurso contra a decisão, pode apresentar ali, já iniciar a fase de recebimento do valor, né, que é o que a gente chama de execução provisória. Vamos estudar também a questão da execução provisória ainda nesse semestre. Mas, a decisão que não concede a liminar de um efeito suspensivo a um recurso, ou seja, se a decisão proferida não houve suspensão daquela decisão, né? Então, como eu falei, teve uma sentença, da sentença foi apresentado um recurso ordinário, e esse recurso ordinário não foi concedido o efeito suspensivo, ou seja, enquanto não julgar esse recurso ordinário, né, o trabalhador pode apresentar ali a sua execução, pode já iniciar ali a fase de recebimento do valor. Se for deferido o efeito suspensivo, significa que o recurso suspendeu os efeitos da sentença. E dessa forma, o trabalhador não pode entrar com a execução daquela decisão, ou seja, não pode iniciar a fase de recebimento do valor. Da decisão, então, que não concede o efeito suspensivo ao recurso, cabe também o agravo regimental. Então, o agravo regimental tem por finalidade o destrancamento de recursos, né? Ou seja, serve para
para questionar a decisão que negou o segmento a um recurso, né? A previsão dele é nos regimentos internos dos tribunais, cada regimento interno tem a sua previsão do agravo regimental, e a sua função é parecida com o agravo de instrumento que já estudamos aqui nesse semestre. O prazo de interposição do recurso normalmente é de 8 dias, né? Mas, dependendo do tribunal, há a previsão de 5 dias. Então, como é que eu sei qual que é o prazo? Se o meu processo está correndo em São Paulo, por exemplo, eu tenho que verificar no regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, na segunda região. Meu processo está correndo no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, terceira região. Então, eu tenho que verificar o regimento interno do TRT da terceira região para verificar qual que é o prazo do agravo regimental. Então, tudo vai depender de onde está correndo ali o meu processo para saber se o agravo regimental tem que ser interposto no prazo de 5, de 8 dias ou em um outro prazo previsto ali no regimento interno. Ele não tem preparo, ou seja, não tem custas processuais, não tem depósito recursal para ser pago, né? Interposto o recurso de agravo regimental, no prazo de 8 dias, o juiz vai abrir um prazo também de 8 dias ou de 5 dias, dependendo do tribunal, como já falei, né, para a outra parte apresentar ali a resposta ao agravo regimental. Então, apresentado o agravo regimental, no prazo aí de 8 dias, eu tenho também mais 8 dias para apresentar ali a resposta ao recurso, né? Então, esse é o recurso de agravo regimental, que é aquele recurso que cabe para questionar decisões que negam seguimento a recursos, né? E também para questionar o indeferimento de ações decisórias, questionar decisões que negaram seguimento aos embargos do TST, a agravo de petição, mandado de segurança e também de decisões que não concedem o efeito suspensivo a um recurso. Falei, deu exemplo de recurso ordinário, mas se o recurso de revista, por exemplo, não for negado o efeito suspensivo a esse recurso, eu posso apresentar um agravo regimental para que seja concedido esse efeito suspensivo. Não tem preparo, como já disse. Prazo tem que verificar em cada tribunal, porque cada regime interno vai ter ali a sua previsão. O próximo recurso que a gente vai estudar é o agravo de petição. O agravo de petição é o recurso cabível na fase de execução, né? Então, terminado todos os recursos, né? Então, já vimos aí todos os recursos cabíveis. Então, da sentença cabe o recurso ordinário. Do recurso ordinário cabe o recurso de revista. Do recurso de revista cabe o recurso extraordinário. Terminado todos os recursos, o processo segue para a primeira instância novamente. A gente vai estudar a fase de execução. Nessa fase de execução, né, o trabalhador vai fazer o cálculo de tudo aquilo que ele ganhou no processo. Da decisão que houve ali o reconhecimento do valor, né, por parte do trabalhador, então o cálculo feito pelo trabalhador deu lá 20 mil reais, o da empresa deu 15 mil. O juiz entendeu que o do trabalhador estava certo, o cálculo de 20 mil reais estava correto, né? Essa decisão tem uma medida judicial para questionar este valor, falando que o valor apresentado está incorreto, que a gente chama, e vamos já estudar, que é os embargos à execução. Dessa decisão, vai sair uma sentença dessa decisão. E dessa decisão cabe o recurso de agravo de petição. Então, o recurso de agravo de petição é o recurso que proferido das decisões na fase de execução, em julgamento de embargos de execução, embargos de terceiro, que a gente vai estudar ainda o que é embargo de terceiro. Embargo de terceiro, só para vocês já irem entendendo, é uma medida processual para questionar uma penhora feita de um imóvel de uma pessoa que não tem nada a ver com o processo, é um terceiro do processo. Então, eu sou, por exemplo, proprietário de um imóvel e eu recebo uma penhora deste imóvel de uma ação trabalhista, né? Mas eu não tenho nenhuma responsabilidade com aquela ação.
não fui sócio nem empregador do funcionário. Então, a medida correta que eu tenho que apresentar é os embargos de terceiro dessa decisão, como estou na fase de execução, né, na fase já de recebimento do valor, cabe também o recurso de agravo de petição. Então, o agravo de petição é o recurso cabível das decisões proferidas na fase de execução, em julgamento de embargos de execução, embargos de terceiro, ou também na impugnação à sentença de liquidação. Essa medida, a impugnação à sentença de liquidação, ela se assemelha aos embargos de execução. Então, vamos lá. O trabalhador apresentou o cálculo, entendendo que o valor que ele deve receber é de 20 mil reais. A empresa apresenta um cálculo de 18 mil reais. O juiz entende que o cálculo correto é o da empresa, de 18 mil. Ora, o trabalhador entende que o cálculo dele estava correto. Então, ele vai apresentar não o embargo de execução, mas sim a impugnação à sentença de liquidação. Uma petição que chama impugnação à sentença de liquidação, que serve para o trabalhador questionar o valor ali que o juiz entendeu como correto. Porque assim que termina a fase de recursos, inicia a fase de cálculos, onde o trabalhador vai apresentar o seu cálculo, onde a empresa vai apresentar o seu cálculo e o juiz vai entender ali, vai julgar qual que é o cálculo que está correto. Ele pode fazer o cálculo sozinho, mas ele pode pedir a ajuda de um perito judicial. A gente vai estudar isso quando estudarmos a fase de execução. Mas das decisões proferidas na fase de execução, de julgamento de embargos de execução, que é uma medida apresentada pela empresa, de impugnação à sentença de liquidação, medida apresentada pelo trabalhador, ou de embargo de terceiro, dessa decisão cabe o recurso de agravo de petição. O prazo do recurso de agravo de petição é de 8 dias, mesmo prazo de todos os recursos trabalhistas. Tá? Uma outra questão, quem que julga o recurso de agravo de petição é o órgão superior. Ora, quem que proferiu a decisão da fase de execução? É o juiz do trabalho, primeira instância. Quem julga o agravo de petição é o Tribunal Regional do Trabalho, a segunda instância. O agravo de petição sempre ele é dirigido à vara do trabalho que proferiu a decisão, então se houve ali uma decisão proferida pelos embargos de execução, né, eu tenho que apresentar o agravo de petição para o mesmo juiz que julgou os embargos de execução. Né? Então, eu apresento essa petição para ele, o juiz vai abrir um prazo para a outra parte apresentar a resposta ao agravo de petição. Então, se o trabalhador apresentou ali o agravo de petição, 8 dias para a empresa apresentar a resposta ao agravo de petição. Se foi a empresa que apresentou o agravo de petição, 8 dias também para o trabalhador ali apresentar a sua resposta ao agravo de petição. Sempre no prazo de 8 dias. 8 dias para o autor e 8 dias para o réu, ou seja, 8 dias para a reclamada, 8 dias para o reclamante. Da decisão que entender que o agravo de petição não é cabível, que não respeitou aqueles pressupostos de admissibilidade que já estudamos, cabe, como a gente já viu, o recurso de agravo de instrumento, né, que é aquele recurso cabível da decisão que nega seguimento ao recurso que foi negado o processamento à segunda instância. Então, o agravo de petição, toda decisão em fase de execução, julgamento de embargo de execução, embargo de terceiro ou impugnação à sentença de liquidação, cabe aí o recurso de agravo de petição. Prazo de 8 dias, 8 dias para a empresa, 8 dias para o trabalhador. Apresentado o recurso de agravo de petição, abre-se um prazo também de 8 dias para a parte contrária apresentar a resposta a este recurso de agravo de petição. O que eu quero que vocês entendam, destacam é que o recurso de agravo de petição é o recurso cabível na fase de execução, ou seja, na fase onde está se discutindo não se o trabalhador tem direito às horas extras, por exemplo, ao fundo de garantia, ao 13º, não. O que vai se discutir na fase de execução é o valor que o trabalhador vai receber. O valor X ou o valor Y, né?
É na fase de execução que vai se discutir. E nos embargos de execução, nos embargos de terceiro, ou na impugnação de sentença de liquidação, se discute essas situações. E a gente vai estudar essas medidas mais para frente. Então, quero só que vocês entendam o cabimento do recurso de agravo de petição, que é feito de decisões proferidas na fase de execução do processo do trabalho. E, por fim, vamos estudar aqui o recurso de embargos do TST, também chamado, antigamente era chamado, não é mais, de embargos de divergência. O recurso de embargos do TST, como o próprio nome diz, ele só cabe no Tribunal Superior do Trabalho. Né? A previsão do embargo do TST é do artigo 894, inciso 2º da CLT. Ele só pode ser interposto quando a decisão em um julgamento, por exemplo, de um recurso de revista, violar uma outra decisão proferida pelo mesmo TST. Então, vamos lá. Ele é parecido com o recurso de revista. Então, a decisão proferida em um recurso de revista, então, ou seja, vamos voltar um pouquinho aqui. Né? O recurso de revista, a gente viu que é aquela decisão aqui, que é o recurso cabível para uniformizar a jurisprudência cabível de um acórdão proferido em julgamento de recurso ordinário. É isso que a gente estudou do recurso de revista. Então, da decisão que julgar o recurso de revista lá no Tribunal Superior do Trabalho, cabe os embargos do TST quando essa decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho violar uma outra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Vejam que aqui é diferente do recurso de revista, porque no recurso de revista eu preciso localizar uma decisão conflitante de um outro tribunal. Nos embargos do TST, a decisão conflitante tem que ser do próprio tribunal. Ou seja, a decisão conflitante só pode ser apreciada com uma outra decisão do TST. Então, o recurso de embargos do TST é cabível nos termos do artigo 894 da CLT, né, quando a decisão de julgamento de um recurso de revista violar ou for entender uma situação de forma diversa de um outro recurso do mesmo Tribunal Superior do Trabalho. É o que a gente chama de divergência jurisprudencial interna, ou seja, quando há uma divergência do próprio tribunal, quando a decisão, a interpretação de um processo dado pelo Tribunal Superior do Trabalho foi proferido de forma contrária a uma outra decisão do próprio Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo desse recurso é uniformizar a jurisprudência do TST, porque eu só vou poder apresentar recursos de embargos do TST quando eu localizar em um julgamento de recurso de revista uma outra decisão idêntica, né, tratando a mesma matéria, mas interpretando a questão de forma diferente. Então é para isso que serve o recurso de embargos do TST. Quando a decisão que eu estou querendo recorrer julgou a questão de forma contrária a uma outra decisão de um caso idêntico proferido pelo mesmo Tribunal Superior do Trabalho. O prazo desse recurso, como todo recurso trabalhista, 8 dias, deve ter o depósito recursal por parte da reclamada somente, obviamente, né? E o valor é aquele mesmo valor do recurso de revista. Então, lembrando, o recurso de revista tem o valor atualmente de em torno de R$19.000, né? E na época que a apostila foi feita era 14.000, mas esse valor é atualizado anualmente, como a gente já conversou, né? Então deve ser recolhido o valor tanto do depósito recursal, né, que é atualmente em torno de R$19.000, mais as custas processuais. Isso somente para a empresa. O trabalhador não precisa pagar depósito recursal, que a gente já conversou. Né? Então, somente ele deve recolher as custas processuais caso ele não tenha ali a justiça gratuita. Se ele tiver a justiça gratuita, ele não precisa recolher ali
as custas processuais, como a gente já estudou na parte de pressupostos dos recursos. Para quem que eu apresento o recurso de revista? Para o presidente da turma do TST. Então, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho é dividido em turmas. Todos os recursos de revistas que são apresentados e julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho são distribuídos nas diversas turmas. Então, o recurso de revista, por exemplo, foi julgado pela quinta turma do TST. Só que eu verifiquei que esta decisão é conflitante com o julgamento de uma turma da segunda turma do TST. Então, eu tenho a minha decisão proferida pela quinta turma do TST e eu tenho a decisão da segunda turma do TST de forma totalmente conflitante. Eu posso apresentar recurso de embargo do TST? Posso. Para falar ao Tribunal Superior do Trabalho que eu tenho duas decisões de casos idênticos, julgando as duas decisões totalmente divergentes entre elas. Né? Então, há a possibilidade de apresentar recurso de revista nessa situação. Para quem eu apresento recurso de revista? Para quem julgou o meu recurso, para mostrar a este presidente da turma que julgou o meu recurso de revista que uma outra turma julgou de forma completamente diferente a mesma matéria que está sendo discutida. Então, o recurso de embargos é sempre apresentado ao presidente da turma que julgou o recurso de revista, né? Sendo que ele vai analisar o recurso. Obviamente, nesse recurso de embargo eu tenho que juntar a decisão conflitante, né, com aquela decisão que foi proferida neste recurso que está sendo objeto do recurso de embargos. Eu então vou apresentar o inteiro teor ali da decisão ou das decisões, não precisa ser uma só, pode ser duas ou três ou quatro decisões diferentes, né? Para mostrar para o tribunal que o julgamento dele foi contrário a uma outra decisão do mesmo Tribunal Superior do Trabalho. Então, obviamente, tem que juntar ali a decisão que foi conflitante. Né? Ele verificando que realmente é possível de ser analisada essa divergência, né? E por isso o nome embargos e divergência, né? Ele vai ser remetido o processo para julgamento. Quem julga o recurso de embargos é a seção de dissídios individuais. É um órgão interno do próprio Tribunal Superior do Trabalho que tem a responsabilidade de julgar os recursos das divergências, né, dos recursos de embargos, quando há essa divergência de jurisprudência. Isso acontece? Acontece. Tá? Como a gente já conversou em sala de aula, o direito não é uma ciência exata, né? É uma ciência interpretativa. E, consequentemente, pode haver decisões conflituosas entre o mesmo tribunal, porque são desembargadores, perdão, são ministros diferentes que julgam cada recurso. Então, no recurso de embargo serve para dirimir, para ser analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho divergências de decisões do próprio TST. É um pouquinho diferente com relação ao recurso de revista que a gente já viu. Né? O recurso de revista serve para uniformizar a jurisprudência, mas as decisões conflituosas são entre tribunais regionais do trabalho. No recurso de embargos, a divergência é entre decisões proferidas por diversas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. O conflito aqui é interno. O conflito do recurso de revista ele é externo, né? Ou seja, é entre decisões proferidas por tribunais distintos. Aqui, no recurso de embargos, eu tenho decisões conflituosas do mesmo TST. Prazo de 8 dias, mesma situação. Apresentado o recurso de embargos pelo reclamante, por exemplo, abre o prazo de 8 dias para a reclamada apresentar a resposta ao recurso de embargos. Mesma situação, inverso. Se o recurso de embargos é apresentado pelo trabalhador ou pela empresa, né, prazo de 8 dias para a parte contrária. Se for pelo trabalhador, 8 dias para a empresa. Se for pela empresa, 8 dias para o trabalhador. Com o recurso de embargos e com a resposta do recurso de embargos, o processo segue para julgamento pela seção de dissídios individuais do TST. É este órgão que vai julgar ali
o recurso de embargos. Com isso, então, a gente encerra a aula de hoje, encerramos também toda a matéria de recursos, né? Vimos todos, nessas aulas que tivemos, todos os recursos, desde os pressupostos de admissibilidade, e estudamos cada recurso em espécie. Os embargos de declaração, o recurso ordinário, o agravo do instrumento, o recurso de revista, o recurso extraordinário, o agravo regimental, o agravo de petição e, por último, os embargos do TST. Gostaria de pedir a todos que sempre frequentem as aulas do Microsoft Teams, compareçam ali às aulas para resposta aos questionamentos feitos em aula e estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas. Um bom estudo a todos e até uma próxima.